Sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Elisson Pedro e daremos continuidade ao nosso tema função, ok? Então, se você é novo aqui no canal, aqui embaixo tem o nome do canal, você clica, você vai ser direcionado, né, para a nossa plataforma e lá você vai encontrar uma playlist muito bem elaborada, tá certo? Tudo enumeradazinha, para que você possa assistir os vídeos, né, que a gente já produziu para você, tá bom? Então, sem mais conversa, vem calcular. Muito bem, pessoal. Hoje nós discutiremos o que vem a ser função crescente e função decrescente. Será que você sabe reconhecer quando uma função é crescente ou decrescente? Muito bem, fica conosco até o fim desse vídeo que você vai ter todo o entendimento, você vai saber direitinho como diferenciar cada uma delas, tá bom? Então vem cá comigo. Olha só, nós temos aqui uma tabela, um problemazinho que vai nos fazer ter um conhecimento, né, um entendimento mais profundo dessa ideia de função crescente, tá bom? Então olha só, a tabela abaixo apresenta o valor por unidade de canetas compradas. Então nós temos aqui a tabela, né? E em vídeos anteriores eu já expliquei que essas duas colunas da tabela representam dois conjuntos, tá bom? E aqui no primeiro conjunto nós temos a quantidade de canetas e no segundo conjunto, ou seja, na segunda coluna, nós temos o valor em reais, tá? Que cada caneta custa, cada quantidade. Então, para uma caneta, o custo é de R$2, tá certo? Para duas canetas, o custo será de R$4. 3 canetas, o custo é de R$6. 4 canetas, o custo é de R$8. Então, todas essas quantidades de canetas, por exemplo, eu vou representar por um número X. Então, se eu comprar X canetas, eu terei um valor a ser pago. Esse valor a ser pago será o nosso Y, tá bom? E pelo padrão, né, da relação entre o 1 e o 2 e o 4, a gente descobre que se eu escolho X canetas para comprar, então esse valor a ser pago será dado por 2x. Assiste os vídeos anteriores que eu já produzi, que eu explico direitinho essa ideia, tá bom? Agora, pessoal, eu quero que vocês observem aqui o seguinte. Vejam que todas essas quantidades de caneta eu estou representando pelo meu X. E vejam que eu estou aumentando, olha, de uma caneta eu passei para 2, depois para 3, depois para 4 canetas. Por consequência, nós podemos observar que se eu escolho uma caneta, o valor a ser pago foi R$2. Observe, vou aumentar a quantidade de canetas. O que foi que aconteceu com o valor a ser pago? E prestem atenção, esses valores a serem pagos é justamente o meu Y, estou representando pelo meu Y, tá bom? Então, duas canetas compradas custaram R$4. Então, se eu escolhi um X maior, o valor do Y aqui, ó, ele aumentou também. Vejam que eu passei do 2 agora, ó, para o 3, ó. O que foi que aconteceu com o meu Y, ó? De 4 passou para 6. Então observem que a cada X que eu tomo na primeira coluna, na segunda coluna o valor do meu Y, ó, vai aumentar também, ó, já que já passei de 6 para 8. Tá certo, pessoal? Nós podemos observar isso também, gente, aqui nesse gráfico, ó. Então, vejam bem, uma caneta vai custar R$2. Eu quero chamar a atenção para vocês aqui no seguinte, no gráfico, o valor da caneta vai ser representado por uma altura. Então, observem que uma caneta no X comprada vai representar R$2 a ser pago. E esses R$2 está sendo aqui representado por essa altura. Duas canetas já vai ter essa altura. Ó. Essa altura representa o valor a ser pago. Ó. R$4. Ó. Duas canetas se liga com 4. Ou seja, o nosso Y é o valor a ser pago. E está representado por essa altura. Se eu aumentar o meu X agora está sendo 3. 3 canetas. Olha, a altura já foi maior do que essa. Ó.
Essa altura é maior do que essa. E assim vai. 4 canetas vão custar R$8. Olha a altura dos R$8. Então, no gráfico, a função, o valor da função vai ser representado pela altura. Tá bom, pessoal? Agora, vamos aqui para a definição. A definição de função crescente é essa, olha só. Para todo x1 pertencente aos reais e para todo x2 pertencente aos reais, tal que o x2 seja maior do que o x1, implica dizer que o f de x2 também será maior do que o fx1. O que isso quer dizer? Preste atenção aqui, ó. Eu tenho essa função aqui, ó. Veja que o x1, ele está se ligando com quem? Com o y1. Ou então a gente pode chamar de f de x1, porque eu já expliquei também que o f de x e o y é a mesma coisa, são a mesma coisa. Ó, agora eu peguei um x2. Percebam que o x2 ele é maior do que o x1. Por que eu posso dizer isso? Na reta numérica, quanto mais para a direita eu for, tá certo? Maior é o número. Então, se esse x2 está à direita do x1, é porque ele é maior. Agora, perceba, o x2 ele vai se ligar com um y2 ou com um f de x2, tá? Mesma coisa. Agora, observem que essa altura aqui, ó, para o x1, ela foi menor do que a altura do x2. Ou seja, o x2 teve uma altura maior que a altura do x1. Ou seja, se o x2 é maior do que o x1, o valor para ele também será maior. Observem aqui, ó, que se o x ele aumenta, tá bom, ó? Se o x ele aumenta, o y também vai aumentar, ok? Então, essa é a definição de função crescente. Se eu, ó, aqui, ó, note que à medida que aumentamos o valor do x, ó, aumentamos o valor do x, o valor do y também aumenta. Olha, o x1 teve esse y, o x2 já teve esse y. Olha aqui, ó. O x valendo 1, olha o y, quanto deu, a altura. O x2, olha a altura. O x3, olha a altura. O x4, olha a altura. À medida que eu aumento o x, o valor do y também vai aumentando, tá? E também, se eu diminuir o valor do x, o valor do y também vai diminuindo. Isso é uma coisa muito boa para ser observada, tá certo? A função crescente, à medida que eu aumento o x, os valores do y também aumentam. E também, se eu diminuir o x, os valores do y também diminuem, tá certo? Na mesma direção. Aumenta um, aumenta o outro. Diminui um, diminui o outro. Ok? Beleza. Vamos agora entender o que vem a ser a função crescente, tá certo? Então, olha só. Eu aqui tenho um problemazinho para que a gente possa entender essa ideia. Então, seu João recebe um salário de R$ 1.600. Contudo, a cada falta que ele comete no seu trabalho, ele sofrerá um desconto de R$ 60, né, no seu salário. Construa uma tabela com tais descontos. Tudo bem, olha só, eu construí já aqui essa tabela. Veja que a tabela tem duas colunas, em uma delas a gente vai registrar a quantidade de faltas e no outro o valor do salário dele descontado, ok? Então, nesse primeiro caso aqui, gente, nós temos uma falta. Se ele tiver uma falta, então ele vai pegar o salário dele, 1.600, e diminuir R$ 60. Só vai diminuir uns R$ 60, porque ele só teve uma falta. Tá bom? Tá aqui representado, ó, 1.600 menos 60 vezes 1. Por que 60 vezes 1? Porque ele só teve uma falta, ok? Se a gente fizer essa continha, vai dar 1.540. Bom, se ele tiver duas faltas, então ele vai pegar os R$ 1.600 dele e diminuir os 60 duas vezes. R$ 60 para uma falta. Para duas faltas, ele vai diminuir 60 e mais 60, ou seja, duas vezes os 60. Por isso que nós temos aqui, ó, 1.600 menos 60 vezes 2. Se a gente fizer essa conta, vai dar 1.480. Da mesma maneira aqui, pessoal, R$ 1.600. Se ele tiver três faltas, eu vou pegar os 1.600 e retirar menos
R$60. Agora eu vou retirar esses R$60 3 vezes, porque para cada falta, R$60 a menos. Se a gente fizer essa conta, nós teremos 1.420. Ou seja, se esse seu João ele tiver X faltas, então ele vai ter Y salário a receber descontado, ok? Então esses 1.540, 1.480, 1.420 é justamente o valor do salário dele, o Y, ok, pessoal? E pelo padrão que está acontecendo, esse Y seria representado por 1.600 menos 60 vezes X. Isso aqui seria a minha lei de formação. Assista os vídeos passados que vocês vão saber do que eu estou falando aqui, tá bom? Agora, pessoal, vejam o seguinte. À medida que eu estou aumentando o meu X, veja que a quantidade de faltas vai ser representada pelo meu X, ok? À medida que eu vou aumentando as faltas, o que é que está acontecendo com o salário dele? Preste atenção, ó. Começou, deixa eu vir para o lado de cá. Então, para uma falta, ele ia receber 1.540, já descontando o salário dele. Para 2 faltas, o salário dele já foi 1.480. Para 3 faltas, o salário dele já caiu para 1.420. Eu quero que vocês observem aí, pessoal, que a cada, veja só, eu estou aumentando o meu X e o que é que está acontecendo com o valor do Y? Está diminuindo. Então, olha, uma falta, 1.540, 2, 1.480, 3, 1.420. Observe aqui no gráfico o que está acontecendo. Olha só. Então, eu tenho aqui no meu gráfico, tá? Uma falta vai gerar essa altura, tá? Aliás, uma falta vai gerar essa altura aqui, ó. Tá certo? 1.540. 2 faltas já vai gerar essa altura aqui, ó. 1.480. 3 faltas, olha a altura diminuindo, tá vendo, ó? Eu estou aumentando o meu valor do X, ó. 1, 2, 3, e as alturas estão diminuindo, ó. A primeira altura foi essa, ó. A segunda altura já foi essa. A terceira altura já diminuiu mais ainda, ok? Então, a função decrescente é justamente isso. Eu aumento o X, o valor do Y cai, diminui. Eu diminuo o valor do X, o Y aumenta, ou seja, é contrário. A função decrescente, o X e o Y estão em sentidos contrários, ok? Veja aqui a definição. Olha só, note que aumentando o valor do X, o valor do Y diminui. Por quê? Para todo x1 pertencente aos reais e para todo x2 pertencente aos reais, temos que x2 sendo maior do que x1, o que é que vai acontecer? O f de x2 vai ser menor que o f de x1. O que quer dizer isso? É meio grego, mas aqui vocês vão entender no gráfico. É exatamente o exemplo lá que eu dei para vocês. Ó. Eu peguei um x1 e a altura deu essa. Ou seja, o meu y1 ó, foi isso aqui, x1 se ligando com o y1, ó, a altura. Quando eu pego um x2, tá bom? Ó, quando eu pego o meu x2, e o x2 ele é maior do que o x1, porque quem está à direita é maior do que quem está à esquerda. Se o x2 é maior do que o x1, o que acontece com a altura? Já foi menor. Maior aqui, menor aqui. Ok? É exatamente o que a definição está nos dizendo. Se o x2 é maior do que o x1, o valor do y2 vai ser menor que o y1. É o contrário. Na função crescente, eles vão na mesma direção. Ou seja, eu aumento o x, o y aumenta. Eu diminuo o x, o y diminui também. Ok, pessoal? Eu espero sinceramente que você tenha entendido a ideia de função crescente, tá bom? Função decrescente, tá certo? E se eu te ajudei, de alguma forma, deixa o teu like, comenta aqui embaixo, compartilha com os teus amigos, isso é importantíssimo, tá certo? Sobretudo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e vai em todas, tá? Isso é importante porque para o YouTube e também para as pessoas que vão visualizar os nossos vídeos, elas vão ver que o nosso vídeo realmente é significativo para você. E se é significativo para você, pode ser para ela também. Nossa intenção é ajudar todos que estão com necessidade, com dificuldades em entender esses assuntos de matemática, tá bom?
Fica com Deus e até a próxima. Catch 'em all.